Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os motivos pelos quais a gente procrastina tanto na nossa rotina. Porque normalmente a procrastinação é algo que assombra a vida de muitas pessoas. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você sempre ficar por dentro de todos os conteúdos novos que eu trago por aqui. Bom, vamos lá então. Normalmente as pessoas se queixam muito de procrastinação, de procrastinarem tarefas, de sempre deixarem para depois, de que isso atrapalha muito os resultados, atrapalha muito a rotina, atrapalha as atividades, as tarefas, enfim, basicamente a procrastinação ela vai atrapalhar, porque procrastinar é você deixar para depois, é você ficar adiando alguma tarefa. E basicamente, nós vamos procrastinar sempre coisas que são mais complexas, coisas que vão exigir um pouco mais de nós, coisas que vão ser um pouco mais chatas, coisas que a gente não gosta tanto assim de fazer. Enfim, normalmente a gente vai acabar procrastinando coisas que são importantes. E isso vai gerar um certo impacto na nossa vida, porque se eu tenho uma coisa importante para fazer, o ideal é que eu faça aquilo, porque se é importante para mim, ela deve ser realizada. Essa deveria ser a lógica. Mas normalmente não é assim que acontece, porque normalmente as pessoas acabam fazendo essa procrastinação de coisas essenciais, de coisas importantes, coisas que até mesmo são prioridades por diversos motivos. Só que na maior parte das vezes as pessoas não entendem o motivo da procrastinação e elas não sabem por que procrastinam, elas não entendem por que elas estão sempre adiando essas tarefas, estão sempre adiando esses hábitos, estão sempre adiando esses projetos, seja lá o que for que ela está adiando na vida dela. E basicamente a gente vai procrastinar essas coisas que são importantes, essas coisas que são um pouco mais complexas, que vão exigir um pouco mais de nós, justamente por quê? Porque o nosso cérebro ele vai trabalhar com um sistema de recompensas. Então ele sempre vai querer fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que vai me trazer um prazer imediato. Então, se eu vou fazer uma atividade, se eu vou fazer uma tarefa, se eu vou fazer alguma coisa que não vai me trazer esse prazer imediato, eu não vou querer realizar aquilo. E aí eu vou jogar aquilo mais pra frente. Eu vou ficar procrastinando pra não fazer. E enquanto isso, eu vou ir lá fazer alguma atividade que me traga essa recompensa, que me pague, né, agora. Então, por quê? O nosso cérebro ele sempre vai estar buscando essa recompensa. Isso é natural, isso é de todas as pessoas. Então, tudo aquilo que for mais fácil, que for mais gostoso, que for mais rápido, que eu tenho uma recompensa imediata, eu vou querer fazer. E as coisas que são um pouco mais chatas, mais demoradas, que vão trazer um benefício a longo prazo, eu não vou querer realizar, porque eu quero agora, eu quero de imediato. Então, eu quero algo que seja gostoso, que eu queira fazer, que eu me sinta bem agora. Então, a gente vai procrastinar essas tarefas importantes porque elas não vão nos trazer um bom retorno, um prazer agora. Elas vão nos trazer muito provavelmente muitas vantagens, muitos pontos positivos, só que a longo prazo. É a mesma coisa que acontece com exercícios, por exemplo. Você não vai na academia e na mesma hora você ganha bem-estar, você ganha um corpo bonito, você ganha saúde, você ganha tudo o que você deseja. Não é assim que funciona. É um sistema de longo prazo. Então você tem que ir para a academia, você tem que realizar exercícios por muito tempo de forma regular para que você colha todos esses benefícios. Então, no longo prazo, sim, você vai ter mais disposição, mais saúde, mais longevidade, mais energia, mais, enfim, você vai ter os benefícios ali do exercício, mas eles não vão ser imediatos. É por isso que muitas pessoas vão procrastinando essa decisão. É por isso que muitas pessoas começam e param, não conseguem manter. Porque aquilo ali não é muitas vezes prazeroso para a pessoa no momento que ela está fazendo. Então, se ela não gosta daquele movimento, se ela não gosta daquele exercício, se ela não gosta de estar fazendo aquilo, ela vai sempre querer procrastinar. A mesma coisa para o hábito da leitura, por exemplo. Muitas pessoas têm muita dificuldade em ler alguma coisa, em pegar um livro, sentar e ler. Porque aquilo talvez não é gostoso para aquela pessoa no momento, ela não está acostumada. Então não paga, não tem uma recompensa imediata à leitura de um livro. Por isso que ela vai adiando, ela vai procrastinando, ela vai deixando para depois, ela vai jogando. Então ela começa a ler um pouquinho, mas ela não mantém. Ela está buscando essa recompensa, ela está buscando esse prazer. Então essa facilidade, tudo aquilo que eu tenho mais rápido, mais fácil. Porque hoje em dia cada vez mais a gente tem muita facilidade, a gente tem muita rapidez, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muitos estímulos que estão disponíveis para nós a todo momento.
Então, a tendência é que se a gente não se policiar, se a gente não se monitorar, não olhar para tudo isso, cada vez a gente tenha mais dificuldade com essas questões. Cada vez a gente procrastine mais as coisas importantes e cada vez mais a gente perca tempo com coisas que não são relevantes. E por que eu digo que não são relevantes? Porque quando eu falo que eu quero uma recompensa imediata, quando eu falo que a gente vai estar buscando aquilo que seja gostoso, prazeroso pro momento, vai ser assistir a um vídeo, vai ser ver uma foto, vai ser ouvir alguma coisa que eu goste. Só que todas essas coisas vão ser normalmente para me distrair, para me entreter. Vão ser atividades que não vão agregar muito na minha vida. Então, basicamente, eu vou estar vendo coisas que são banais, porque aquilo ali é gostoso, eu gosto, é um prazer para mim estar vendo aquilo, só que não vai agregar em muita coisa. E a gente precisa tomar consciência disso, porque se a gente não tomar consciência disso, a gente simplesmente vai indo e cada vez mais a gente quer. Quanto mais a gente tem acesso, mais a gente quer. Quanto mais a gente fornece ali esse prazer pro nosso cérebro, mais ele vai querer. Então a gente está condicionando ele dessa forma. Então, para que a gente entenda exatamente a questão da procrastinação, tem um vídeo falando sobre procrastinação aqui, que se você quiser entender um pouco melhor, inclusive você pode ver aqui no canal. Mas a gente sempre vai procrastinar alguma coisa. A questão é, nós não podemos procrastinar aquelas coisas que são essenciais, que são prioridades, que são muito importantes. A gente vai procrastinar coisas banais, então a gente vai basicamente inverter esse jogo. Ao invés de a gente procrastinar as coisas importantes, as coisas que não nos dão um prazer imediato, ao invés de a gente procrastinar isso, a gente vai procrastinar aquelas coisas que realmente são mais banais, mas que vão dar um prazer imediato. E pode ser um pouco complexo e um pouco confuso, mas é exatamente isso. Por quê? A gente está condicionado dessa forma. Então nós temos que mudar esse padrão, mudar esse condicionamento, inverter ele. E é claro que isso precisa ser feito aos poucos. A gente vai alterando aos poucos para que aí a gente consiga ter essa mudança. Então, uma coisa que vai ajudar bastante para isso, para esse processo, é você saber exatamente quais são os seus objetivos e as suas prioridades. O que é importante para sua vida e o que não é. O que você precisa fazer e o que você não precisa. O que vai agregar para sua vida e o que não vai. O que vai te levar para onde você quer chegar e o que não vai. Porque aí você vai conseguir aos poucos ir mudando esse comportamento, como eu já disse. Porque aí você vai tendo consciência de que aquilo ali que te dá um prazer imediato, aquela distração, aquele humor do momento, enfim, que aquilo ali não vai te aproximar daquilo que você deseja viver, não vai te aproximar dos seus objetivos. Então isso vai ajudar bastante para que você consiga ir mudando, fazendo essas alterações. Então aos poucos você vai mudando os seus hábitos, você vai fazendo aquilo que realmente vai agregar para a sua vida. Então você aos poucos vai inserindo o hábito de leitura, por exemplo, aos poucos você vai inserindo o hábito de fazer algum exercício, aos poucos você vai inserindo o hábito de trabalhar num projeto pessoal, aos poucos você vai inserindo o hábito de trabalhar em algo que você queira realizar. Enfim, aos poucos você vai construindo uma nova forma de se comportar, uma nova forma de interagir com tudo que você tem disponível. E aí você também precisa diminuir esses estímulos, você precisa diminuir as distrações. Então, o máximo que você puder eliminar de notificações, de redes, enfim, o máximo que você puder se distanciar dessas coisas no momento que você esteja ali focando, trabalhando, que você esteja fazendo alguma outra coisa, é importante. Porque senão, se aquilo ficar minimamente chato, se você ficar minimamente entediado, você já vai querer correr pro celular, correr pro computador, abrir uma nova aba para acessar alguma coisa que seja mais prazerosa. Só que aí com isso você vai ficar ali, vai passar mais tempo vendo coisas ali que não são tão úteis assim, vai perder mais tempo e vai acabar voltando a procrastinar aquela tarefa que é bem mais importante. Então você precisa monitorar aquilo que você está fazendo, você precisa sair do automático, você precisa olhar para os seus hábitos, você precisa olhar para quanto tempo você está passando nas redes sociais, por exemplo, você precisa olhar para quanto as notificações do seu celular, do seu computador, o quanto isso impacta, o quanto isso interfere na sua vida e na sua rotina. Porque sim, às vezes a gente não se dá conta, mas vem uma notificação, a gente vai lá pra conferir, já perdeu 15 minutos. Aí volta pro trabalho, vem outra notificação, vai lá mais meia hora. Então a gente fica perdendo muito tempo durante o dia com coisas que não são importantes. Então, realmente focar naquilo que é importante, ter clareza do que é prioridade, de quais são os objetivos, eliminar o máximo possível de distrações, de notificações, para que você consiga focar mais naquelas atividades.
E claro, no começo você vai ter que se responsabilizar por aquilo, você vai precisar fazer, então vai ser um pouco desconfortável, não vai ser tão legal, mas você vai ter que passar por esse desconforto para que você consiga mudar esse padrão, porque de certa forma você está saindo da sua zona de conforto, então é óbvio que não vai ser tão confortável assim. Você vai estar saindo do automático, você vai estar fazendo alguma coisa que é diferente do habitual. Então vai ser complexo no começo e você vai precisar se corrigir, você vai precisar se policiar, você vai precisar monitorar o que você está fazendo. Você vai ter que até mesmo se forçar no começo a fazer aquilo que você falou que faria, porque senão você vai voltar para o automático, vai voltar para as notificações, para as redes e vai abandonar tudo aquilo que você falou que ia fazer, todas essas mudanças que você falou que faria. Então sim, quanto à procrastinação, nós precisamos entender esse processo procrastinador, a gente precisa entender o que está envolvido com essa procrastinação, porque muitas vezes também está envolvido com processos internos nossos, que é muito importante que a gente identifique. E aí, depois disso, a gente precisa inverter o ciclo da procrastinação. Basicamente, seria assim: ao invés de a gente passar mais tempo com coisas banais e procrastinando coisas importantes, nós vamos passar mais tempo com coisas importantes e vamos procrastinar mais as coisas que são banais. E aí sim você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva, uma pessoa que realmente consegue realizar aquilo que se propõe a fazer, uma pessoa que realmente cumpre os prazos, uma pessoa que está satisfeita com os seus resultados, uma pessoa que consegue dar conta de tudo aquilo, uma pessoa que acima de tudo está comprometida com os seus objetivos. Então é extremamente importante a gente realmente alinhar essa questão da procrastinação, a gente parar de procrastinar essas coisas que são essenciais, que são muito importantes, que a gente não deveria procrastinar. E passar a deixar de lado mais aquelas coisas mais banais, aqueles prazeres mais imediatos que a gente vive buscando para alimentar o nosso cérebro com aquela dopamina barata. Então, a gente precisa sair muitas vezes um pouco desse condicionamento automático para que a gente faça uma reestruturação da nossa rotina, dos nossos hábitos e dos nossos condicionamentos. Isso é muito importante e vai fazer uma grande diferença na sua vida, nos seus hábitos, nos seus resultados, enfim, em tudo, porque você vai conseguir entender que você perdia muito tempo com coisas fúteis, que você perdia muito tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum e que você deixava o que realmente é importante de lado. Então, entender sobre as prioridades, sobre os objetivos, alinhar o foco e entender essa questão da procrastinação vai fazer com que você avance muito na sua vida e nos seus resultados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e também compartilhe esse vídeo com algum amigo para que ele também tenha acesso a esse conteúdo, para que ele também saiba administrar melhor a procrastinação. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.